Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos Cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mais completas e influentes mídias do interior de São Paulo. Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. OVG Bank Fianças, a sua segurança é a nossa garantia. E Utiama Oftalmologia, cuidar da sua visão é enxergar o futuro com clareza. Bom, pessoal, como eu sempre comento no início dos nossos programas, nós sempre procuramos trazer aqui realmente empresários, entidades, empresas, enfim, que têm poeira de chão, que tem realmente uma grande notoriedade, quer seja no mercado nacional e até mesmo no mercado internacional. E mantendo essa tradição, hoje então nós temos a honra, de receber aqui em nosso programa hoje que tem um tema de suma importância, que é muito relevante. Iremos abordar, comentarmos a respeito da saúde pública, de excelência com inovação e compromisso social. Recebemos aqui em nosso estúdio ele, que é o diretor superintendente do Hospital Amaral Carvalho, que é uma instituição referência nacional no cuidado oncológico e no atendimento humanizado. Então é uma grande honra, um grande prazer também de conhecê-lo pessoalmente. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio Navarro. Muito obrigado, Francisco. Eu é que agradeço esta oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor Antônio Navarro, nós agradecemos em nome também da diretoria da TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru. Realmente é uma honra recebê-lo aqui, também a satisfação de conhecê-lo pessoalmente. E também já iniciarmos aqui a nossa entrevista lhe dando os parabéns pelo belíssimo e importantíssimo trabalho do Hospital Amaral Carvalho. Doutor, para que a nossa audiência possa, então, conhecê-lo melhor, o doutor Antônio Navarro, então, é o diretor superintendente do Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú, cidade próxima aqui a Bauru, em torno dos 50 quilômetros, até para que a nossa audiência também se posicione. E o doutor, ele é formado, a sua especialidade? Minha especialidade eu sou formado em Direito e também em Gestão Hospitalar, pós-graduação em Gestão Hospitalar. Mestrado e pós-graduação em Gestão Hospitalar. Perfeito, doutor. Nós estávamos comentando aqui nos bastidores, porque, claro, lhe apresentando como doutor Antônio Navarro, automaticamente a audiência irá falar, bom, mas qual a especialidade do doutor? Então, nós comentamos aqui, no início, falei, é importante, até para que o público também possa saiba e conhecer um pouco mais a respeito da sua pessoa. Muito bem. Doutor Antônio, então, para nós começarmos, vamos falar um pouquinho sobre a visão institucional, Então, a primeira pergunta aqui é qual é o legado que o Hospital Amaral Carvalho busca consolidar junto à população brasileira? Eu acho que o maior legado é a gente poder atender bem, atender cada vez melhor, não só com tecnologia, mas com humanização, atender de uma forma que a gente possa realmente medir a qualidade do nosso atendimento através da redução dos casos de câncer, isso através da prevenção, a melhoria da cura e da sobrevida do paciente. Então, o objetivo nosso é sempre se guiar através de mecanismos de aferição para ver se o nosso trabalho, de fato, está sendo bem feito, está sendo bem executado. Porque o que acontece, o que nós imaginamos é o seguinte, não adianta atender, apenas atender. A gente tem que saber se está atendendo bem, se nós estamos conseguindo fazer uma prevenção adequada, saber se nós estamos conseguindo dar acesso ao paciente
do diagnóstico mais precoce, o atendimento mais precoce. Por exemplo, é um caso, existe uma legislação, uma lei, que você, a partir do diagnóstico, você tem 30 dias, em média, para poder iniciar o tratamento. O problema não está nisso, o problema está no diagnóstico. Então, nós temos que incentivar o diagnóstico precoce para poder, aí sim, aumentar a cura e a sobrevida. Então, o legado nosso é fazer uma medicina do Hospital Amaral Carvalho, é fazer uma medicina humanizada, né, absolutamente humanizada, porque entender que o paciente, principalmente o paciente oncológico, cujo período de tratamento normalmente é muito longo, ele está bastante fragilizado, ele, a família, né? Então, nós temos que fazer um tratamento humanizado e eficaz para combater a doença. Então, doutor Navarro, vamos dizer assim, é algo assim inspirador também, importantíssimo, né? E até o nosso programa, ele tem esse viés, né? Que é para os empresários, empreendedores, profissionais liberais, que o nome já diz, né? Uhum. Momento empreendedor. Mas esse assunto, ele interessa a todos, né? E nós estamos aqui também conversando nos bastidores, para todos nós, quer dizer, é uma questão realmente de saúde. E pegando então um gancho aí na sua fala, então, na sua visão, então, o que torna o hospital uma referência nacional em saúde e atendimento oncológico? Exatamente esse atendimento, vamos dizer assim, preventivo? Eu acho que é o conjunto, né? Como é que se combate o câncer de uma forma adequada? Prevenção, né? Prevenção primária e secundária. A primária é a prevenção para evitar-se, né, o câncer. E a secundária é o diagnóstico mais precoce, né? O acesso ao diagnóstico, acesso ao tratamento precoce e o cuidado também desse paciente pós-alta, né? Para que ele seja acompanhado por um período adequado que permita realmente saber-se que ele atingiu o índice de cura desejado, né? A cura desejada. Então, é um monitoramento que a gente tem que fazer, obviamente. Mas, para isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos de recurso físico, humano e tecnológico. E é esse o investimento que nós temos que fazer. Não basta você ter apenas uma tecnologia muito avançada de medicina, que nós temos, felizmente, se você não tiver pessoas que estejam prontas para usar esses equipamentos, né? Desde o médico, enfermeiro, todo mundo da área de saúde, né? Tem que estar, obviamente, muito bem treinado. Então, nós somos um hospital, fazemos a capacitação, nós mesmos fazemos a nossa capacitação, tanto de médicos como de outros profissionais de saúde, né? Investindo exatamente nisso, na pessoa, né? Para que ele possa ter uma condição cada vez melhor de atender esses pacientes. Por exemplo, na minha condição aqui de apresentador, também me coloco muitas vezes na posição da nossa audiência. Até aproveito para agradecer, muito obrigado pela sua presença e participação. Agora, doutor, claro, nós temos aqui um roteiro, né? Mas eu procuro não seguir muito o roteiro. Conforme as coisas vão surgindo, eu vou, né? Então, por exemplo, essa pergunta eu vou lhe fazer, eu estava assim, programando deixar um pouco mais à frente, mas eu já vou jogar para o senhor. A audiência deve estar perguntando, Francisco, como que eu tenho acesso, então? Por exemplo, se eu precisar entrar em contato, se eu precisar, né, de um atendimento, quais seriam os procedimentos, doutor? Hoje, no sistema, nós atendemos, só para explicar melhor, eu acho que é importante, nós somos uma fundação filantrópica privada, né? Isso significa o seguinte, nós somos filantrópicos porque nós cumprimos todas as exigências de volume de atendimento ao Sistema Único de Saúde. Ao SUS. Então, nós temos um atendimento hoje 90% praticamente para o Sistema Único de Saúde. E ainda 10%, 8% a 10% é feito para convênios e particulares. Convênios e particulares é mais simples por conta não tem nenhum encaminhamento via Estado ou via governo, enfim, né? Mas, normalmente, o encaminhamento é feito pelos postos de saúde, normalmente. São pelas prefeituras, os postos de saúde de vários municípios. Isso para o Sistema Único de Saúde, né? Então, não existe a porta aberta. O sujeito vai lá
para poder receber o tratamento. Ele tem que entrar numa fila natural que é feita pelo governo, feita pela Secretaria de Saúde, as DIRs, enfim, as DRS, né? Então, é um atendimento dessa forma. Né? O convênio particular, não. Procura o médico e pronto, não tem. Quando eu fui informado, né, desta nossa pauta, de entrevistá-lo, primeiro também a satisfação, né, de conhecê-lo pessoalmente, eu procurei também entender um pouco do sistema, até para esse nosso bate-papo. Mas eu sempre trago aqui até para compartilhar com a audiência. Sim. Então, ou seja, 90% é do SUS, vamos dizer, e 10% seria realmente os convênios particulares. Isso. E, claro, aí você precisa entrar, então, vamos dizer assim, Tem um encaminhamento. Pelo para setor público, pelo Agora, setor público. Nós até, eu acho que, na verdade, a gente pensa que, no caso da oncologia especificamente, eu acho que poderia cada região, né, criar uma tentativa que vem sendo feita há muitos anos, mas infelizmente ainda não chegou a uma operação que vale a pena. Porque você tem os CACONs, que no nosso caso, que é um CACON é um hospital de referência máxima, né? Na área oncológica, CACON é Centro de Oncologia. Centro de Oncologia. E tem os UNACONs, que normalmente são serviços oncológicos feitos em alguma Santa Casa ou algum hospital privado, mas que atende ao Sistema Único de Saúde. O que acho que nós devemos procurar cada vez mais, apresentamos inclusive para o governo do estado isso, uma das coisas a gente poder criar um sistema em que estes hospitais se conversem melhor, entendeu? Eles unifiquem os protocolos de atendimento, eles se conversem melhor, porque muitas vezes você pode ter um paciente, por exemplo, que vai para o Amaral Carvalho, mas dependendo do tipo de tumor, do tipo de estadiamento, ele poderia estar sendo atendido num NACOM e depois poderia ser encaminhado para lá, se fosse o caso. Quer dizer, e tendo o mesmo protocolo, não começa um tratamento de uma forma, depois vai para lá, é outra forma, quer dizer, tem um protocolo de encaminhamento entre hospitais, né? Eu acho que isso melhoraria muito, eu acho que se tornaria mais econômico e mais eficaz, porque os tratamentos sempre começariam para todos, né, de uma forma realmente padronizada. Padronizado com um acompanhamento. Um acompanhamento, sim, exatamente. Esse seria o ideal. E também você faria uma economia enorme, muitas vezes, porque um procedimento que, por exemplo, está sendo feito lá, poderia estar sendo feito em outro lugar, mas da mesma forma como estaria sendo feito lá. Algo padronizado. Padronizado. E nós nos propusemos, inclusive, a fazer a capacitação das equipes, entendeu? Levantar os recursos físicos, humanos, tecnológicos de cada uma das sub-regiões, de modo que a gente possa montar uma operação, né, que possa atender o paciente mais rapidamente e mais próximo da casa dele. Não basta abrir, vou abrir um serviço de quimioterapia, vou fazer um... Não. O que nós vamos fazer? O que está faltando naquela região? Qual a demanda que existe? Nós sabemos a demanda que existe hoje. A demanda esperada hoje é fácil da gente saber a demanda esperada ano a ano, ela vem se aprimorando a cada ano. Nós sabemos os tipos de tumores e aonde eles vão aparecer, em que, né, os estadiamentos, tem uma série de informações. Eu acho que esses dados gerenciais, eles precisam ser bem utilizados para poder fazer um serviço mais eficiente. Doutor Antônio, e dentro desta sua explicação, vamos dizer assim, é possível, porque nós sabemos da importância, o impacto social, né, que o Hospital Amaral Carvalho tem. Então, compartilhar, por exemplo, alguma história ou dados que mostram isso, até para nós dimensionarmos, né, o impacto, né, do hospital na vida, vamos dizer assim, dos pacientes, é possível? É possível. Uma amostragem, até para nós dimensionarmos novamente a força e a importância. Né? Então, a importância, você vê, uma das coisas interessantes, isso foi há mais de 20 anos, a gente estimulou muito a criação dos grupos voluntários de combate ao câncer.
Esses grupos voluntários, eles, na verdade, não têm o objetivo de arrecadar dinheiro para o hospital, não é nada disso. É para acolher o paciente, dar condições do paciente se manter em tratamento. E muitas vezes você tem uma série de dificuldades. Você vai para um determinado hospital, você precisa passar 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. E às vezes você não precisa estar internado, você precisa estar em tratamento ambulatorial. Se você não cria uma estrutura de apoio social, esse paciente ele vai, obviamente, abandonar o tratamento, né? Chama tecnicamente de fuga do tratamento, mas não é fuga, é abandono por falta de condições. Se ele tem que se alimentar, se ele não tem, se um paciente que realmente precise, não tem como se alimentar, não tem como dormir, tem que pagar uma pensão, você coloca tudo isso, mesmo que o tratamento seja gratuito, isso acaba inviabilizando o tratamento para muita gente, né? Então, essas doenças, como câncer e outras doenças que exigem um período de tratamento longo, próximo, às vezes, da unidade hospitalar, você precisa ter uma estrutura de apoio social. Senão você não vai conseguir melhorar o índice de cura. Então, não é só a qualidade do serviço médico ou serviço hospitalar. É você preparar condições, dar condições para que esse paciente se mantenha em tratamento. Isso é uma realidade. E o que acontece é que, eu estava comentando isso, que nós incentivamos muito a criação de grupos voluntários de combate ao câncer, justamente para poder dar apoio a esses pacientes. E não foi nenhuma surpresa, mas depois de 2 anos, isso foi em 2005 a 2007, nós pegamos uma amostragem entre os pacientes que eram atendidos pelos grupos voluntários, que tinham apoio dos grupos voluntários, e os que não tinham. O índice de cura e sobrevida foi 12,7% maior. Então vejam, a importância disso. Por quê? Mas por que isso? Era de se esperar, claro que a gente sabia que isso ia acontecer. Menor fuga do tratamento, rapidez, muito mais rápido ao fazer um diagnóstico, iniciar um tratamento, né? Melhoria das condições clínicas desses pacientes por alimentação mais adequada que elas acabam fornecendo, né? Não tem naquela época, hoje menos, hoje as prefeituras já têm toda uma estrutura de veículos e tal, mas alguns anos atrás você tinha dificuldade, algumas desses grupos voluntários chegaram a comprar ambulância para fazer esse trajeto. Então, a redução de fuga de tratamento, o apoio social, tudo isso é fundamental para a gente. Não sei se eu me desviei um pouco, mas acho que não. Eu acho que essa é o que a gente pode realmente melhorar a cura e a sobrevida. Até o doutor fala muito bem, se expressa muito bem, isso também facilita o nosso trabalho. Claro. Né? Porque eu lhe faço uma pergunta e o doutor já desenvolve, já direciona, então isso facilita também para nós aqui. Agora, doutor Antônio, eu também sei de novidades que estão chegando, né? Novidades também para a cidade de Bauru, mas isso eu vou deixar para o segundo bloco. Tá bom. Né? Eu vou deixar para o segundo bloco. Eu vou lhe pedir licença e também para a nossa audiência, eu preciso chamar um rápido intervalo e já retornamos. Tá bom. Pessoal, vamos então para um rápido intervalo. Hoje estou aqui batendo um papo, né? Um assunto de suma importância com o Dr. Antônio Navarro, diretor superintendente do Hospital Amaral Carvalho. Pessoal, fiquem ligados, já retornamos. Vem cá, o seu curso era para ser 100% presencial, mas acabou virando meio EAD? Transfira-se agora para a FIB. Aqui os cursos de graduação são 100% presenciais, sem surpresas e 100 dias EAD. E mais, a FIB é a única faculdade da região com 5 cursos nota máxima no MEC. O que você está esperando? Clique no link e faça sua transferência agora. Olá, pessoal. Estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru. E hoje nesse bate-papo, então, com o Dr. Antônio Navarro, diretor superintendente do Hospital Amaral Carvalho. E antes, então, de retornarmos aqui com o Dr. Antônio, eu gostaria de chamar o meu amigo, uma das maiores referências em negociações e vendas. É com você, Márcio Miranda.
Tem dia que a gente está meio para baixo, meio desanimado mesmo, não é verdade? Até parece que tudo está contra nós, nada dá certo. Meu amigo, minha amiga, vamos sair dessa depressão, porque senão a coisa só vai piorar. Sempre existe uma saída, uma alternativa que nós ainda não levamos em consideração e que pode ajudar a resolver o seu problema. Ânimo! Levante a cabeça e vamos correr atrás. Lembre-se que o avião só consegue decolar contra o vento. Muito obrigado, Márcio, sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor com assertividade e, portanto, com lucratividade. Doutor Antônio, então, retornando aqui ao nosso bate-papo, né, de muita importância, eu estou sabendo de algumas novidades, né, que aqui especificamente para Bauru, mas para segurarmos um pouquinho ainda, então eu gostaria de falarmos um pouquinho agora sobre a questão desse impacto social e também assistencial. Quais conquistas, vamos dizer assim, recentes da equipe multidisciplinar mais representam, então, o compromisso da instituição com a saúde pública? É possível comentar algo a respeito? Eu acho que o impacto, se diz o impacto positivo, né? Sim, uma conquista recente da equipe multidisciplinar. Algo realmente que... Eu acho que eu me lembre, assim, especificamente de um prêmio ou coisas desse tipo, eu não... Os números foram... Mas os números... Os resultados... Os resultados, exatamente. Os resultados são muito bons. Por isso eu disse, nós investimos muito na capacitação, né? Então, o que hoje nós temos é uma equipe muito capacitada e que renova essa capacitação com frequência muito grande, né? Então, ela está realmente preparada, ela tem um DNA, essa é uma cultura interessante, né, da Fundação, porque ela, hoje se fala muito de humanização, tem programas de humanização e tal, mas isso já é uma coisa da cultura da instituição, desde que nasceu, há 110 anos atrás. Na verdade, ela tinha isso como uma cultura em si. E isso vai sendo transmitido dos colaboradores para os colaboradores novos e tal. E isso cria-se, de fato, uma cultura de atendimento, de humanização verdadeiro. Não é nem para aparecer ou dizer, faz parte da cultura da instituição. E a equipe multidisciplinar, além de muito bem qualificada, ela tem esse DNA, digamos assim, essa cultura que é muito respeitada isso, né? Isso a gente vê com frequência quando tem os elogios, é claro que tem críticas também, e as críticas sempre são bem-vindas, né, para a gente aprimorar, mas os elogios são muito maiores a toda a equipe multidisciplinar. Doutor Antônio, vou assim, de repente, se eu lhe fizer alguma pergunta, de repente seja alguma informação sigilosa, o senhor fica à vontade, né, que nós entendemos, né? Mas, por exemplo, é possível comentar assim, uma estimativa do número de atendimentos? Às vezes por mês, por ano? Sim, são 82 mil pacientes por ano. 82 mil pacientes por ano. Por ano. Cada paciente acaba gerando uma série de procedimentos, né? Porque um paciente ele faz os seus exames, tem curativo, tem a cirurgia, são mais de 14 mil cirurgias por ano. 14 mil por ano, 80 mil por ano, ou seja, por mês aí... procedimentos chega, sei lá, 1 milhão e meio de procedimentos. E cada paciente acaba fazendo uma série de procedimentos dentro do hospital. Então é um volume bastante robusto. Do estado de São Paulo, é o que mais atende os pacientes do estado de São Paulo, é o Hospital Amaral Carvalho. Você tem um índice que vamos chamar de invasão muito pequena, você tem poucos, como nós estamos bem centrados, bem no meio do estado, acaba, obviamente, tendo uma invasão menor de pacientes de outros estados, exceto no caso do transplante de medula óssea, porque o transplante de medula óssea nós somos hoje o maior transplantador de medula, né?
da América Latina E isso é importante, doutor, É. para ficar bem assim destacado para a nossa audiência, exatamente. né? Porque essa informação muitas vezes não tem nessa. Exato. Então vocês são os maiores. Transplantadores de medula óssea Nossa. fazendo em média de 25, 27 transplantes por mês. Quer dizer, um volume... Por mês quanto, doutor? 26 a 27 transplantes de medula Ou óssea. seja, praticamente um por dia. Praticamente um por dia. Perfeito. E isso nos coloca numa situação bastante... uma posição de primeiro lugar mesmo em transplante de medula. Né, com um índice de qualidade muito boa, é muito respeitado por isso, na oncologia também, mas estamos entrando agora com o transplante de fígado, né? Trouxemos para a equipe um médico muito conceituado, o Dr. Benhur, de São Paulo, e trabalhou nesses grandes hospitais, montou serviços nesses grandes hospitais, e agora a gente está montando também o transplante de fígado, que é uma área também que a gente pretende avançar, transplante de fígado e transplante de órgãos sólidos, né? Essa é uma ideia que a gente já vem tendo como importante, porque a demanda ela é grande. Ainda existe muita fila para transplante. Como eu comentei no primeiro bloco, quando eu soube dessa pauta, eu até me preparei, porque nós sabemos o grau da importância. E ouvindo agora o doutor apresentar esses números, então, de uma certa forma, a gente até se emociona um pouco, porque eu consigo, assim, vamos dizer, fazer um exercício aqui de mencionar quantas vidas que já foram salvas. Exato. Então, eu quero aqui Exato. agradecer, né, acho que em nome também de toda a nossa audiência, agradecer por esse trabalho e por todas as vidas que vocês já salvaram, né? Porque é impressionante, ou seja, 80 mil pacientes por ano, ou seja, por mês faz uma média, aí a de cirurgia também, o doutor comentou, né? Isso. Cirurgias, são cirurgias, muitas cirurgias de grande porte. Quer dizer, praticamente uma por dia. Então, eu imagino quantas vidas já foram salvas. Exatamente. Transplante de medula, uma por dia. É isso aí. Então, fica aqui o nosso agradecimento. E com índice de resolutividade muito grande, de fato. E êxito. Muito êxito, sem dúvida nenhuma. Por isso que é uma grande referência. A equipe a equipe é muito boa, eles são muito comprometidos. Isso. Eu acho que a grande importância de uma instituição, seja privada, particular, seja de atendimento ao Sistema Único de Saúde, seja uma empresa lucrativa ou uma filantrópica, não importa, ela tem que ter uma administração eficiente, a diferença é que ela, obviamente, não divide lucro. O lucro é reinvestido na própria atividade. Essa é a diferença entre um filantrópico e não filantrópico. Mas a administração ela tem que ser tão eficaz quanto qualquer outra empresa. Que é uma empresa, ela precisa ser bem administrada. Se você não tiver ajustar as operações de uma forma adequada, você vai gastar mais e não vai ser eficaz. E até para que os profissionais tenham tranquilidade para desempenhar um bom trabalho. Sem dúvida. Né? Então é essencial esse conjunto. Né? Nós enxergamos dessa forma. Eu acho que isso nós nos colocamos como uma seção filantrópica, sim, mas a administração é uma administração profissional. Pessoas que sabem o que estão fazendo Exatamente. E isso retribui, claro, um bom trabalho e depois os números impressionantes e as vidas que são impactadas. Exatamente. Né, são salvas. Exatamente. Bom, doutor Antônio, agora entrando então um pouco agora, né, nessa questão dessa expansão. O doutor quer passar essa novidade? Eu gostaria de deixar para o doutor, especificamente aqui para a cidade. Nós somos convidados, na verdade, para o doutor passar essa novidade. Já há algum tempo, a um terreno que estava prometido para a Câmara Municipal, né, um terreno aqui próximo do Hospital Estadual, e a Câmara abriu mão desse terreno. A Câmara de Vereadores abriu mão desse terreno para o Amaral Carvalho, né? E está em vias de terminar essa história para a gente começar logo a obra. O objetivo, veja, é aproveitar, quando eu falo é aproveitar estruturas. Por exemplo, Bauru
tem um NACOM no Hospital Estadual. O que nós queremos é isso, não queremos duplicar coisas. Nós queremos é fazer o que não é feito e usar e conversar, e vamos conversar com eles, unificar esse protocolo para que seja atendido, não importa se no Amaral Carvalho ou no Hospital Estadual ou em qualquer outro hospital que a gente tenha uma coligação operacional, né, o atendimento é o mesmo. É isso que nós queremos unificar. Então é um trabalho que a gente pretende fazer, pretendemos investir também na área de ensino e pesquisa, que hoje nós temos uma área de ensino e pesquisa muito grande, são vários casos clínicos em estudo do mundo inteiro, e Bauru também pretendemos investir nessa questão do ensino e pesquisa. Nós só somos hospital de ensino, né? Eu acho que tem faculdades de medicina públicas aqui, como a própria Unesp, e tem outras particulares, mas a Unesp não, a USP, né? E outras particulares. Então eu acho que vai ser um ganho interessante para a cidade e para todos nós, para a sociedade, para a comunidade, enfim, né? E vai evitar muito trânsito, às vezes desnecessário, né? Você aproximando mais essa oferta da demanda aqui, né? E aqui em Bauru, especificamente, quais as especialidades e serviços, então, que estarão disponíveis inicialmente? E já tem uma previsão para quando também? Bom, a quimioterapia, por exemplo, a gente já faz aqui, né? Nós fazemos numa casa alugada, essa, obviamente, vamos continuar fazendo, quimioterapia. Inicialmente, eu acho que se o caso é cirúrgico e precisar ser feito em Jaú, vai ser feito em Jaú. Inicialmente, mas depois isso pode ser ampliado para poder ir avançando aqui também, né? E principalmente uma área que os vereadores questionaram muito e da importância e da necessidade, uma área de diagnóstico. Segundo no dia que houve a sessão na Câmara, eu não me lembro exatamente quais são os dados, mas o período de diagnóstico de alguns casos, aí, não só de câncer, o diagnóstico em geral, era muito alto, o volume que era feito para a demanda que tinha. Então, me parece que é uma necessidade também, se nós vamos avançar, vamos, obviamente, estudar com mais rigor, mas me parece que também é uma necessidade que a gente pode suprir uma área de diagnóstico mais fácil, mais rápida. Mas diagnóstico precisa ter tratamento, porque investir em diagnóstico, você precisa investir em tratamento. Exatamente, porque senão você faz o diagnóstico você interrompe, exatamente. Não tem já uma ação seguinte, né? Eu sou muito, assim, muito cético em relação a essas questões de você fazer essas coisas muito midiáticas, né? Vamos fazer caminhão de negócio de prevenção de câncer de colo de útero. Ótimo, é isso aí. É importante fazer, mas espera aí. E o tratamento, né? Como é que vai ser feito o tratamento? Porque você faz o diagnóstico e depois a aproximação. Exatamente. Né? Então, eu, pessoalmente, sou muito mais a favor, como nós temos na Jaú, e na região, lá na micro-região, e aqui com certeza terá isso, é você implantar, de fato, um serviço perene, né, de diagnóstico precoce e de prevenção e diagnóstico precoce. Então, a prevenção e diagnóstico precoce é o fundamental. E aí você não precisa de grandes coisas, você precisa ter uma estrutura que funcione. O funcionário bem treinado, né, bem capacitado para fazer aquilo, um laboratório de boa qualidade que possa dar um exame de boa qualidade também. Quer dizer, então, o que nós queremos é isso. Nós vamos trabalhar no sentido de melhorar, né, para o cidadão de Bauru, para as pessoas de Bauru e da região, fazer o trabalho que a gente vem fazendo lá, vem fazer aqui também. Só que de uma forma, obviamente, sem duplicar estruturas. Eu falo isso porque tem muita gente que gosta de vão inaugurar. Não é inaugurar. Nós temos que ver onde que tem equipamentos, se há capacidade ociosa. Se há capacidade ociosa, por que não utilizar aquilo de uma forma adequada? Pegando um gancho na sua fala, doutor Antônio,
Eu identifiquei também que há uma expansão em Itu. Se eu estiver errado, Sim, o senhor me corrige, não, mas também em Itu. Itu. A prefeitura de Itu fez também. um convite. E tem uma diferença com Bauru? Né? É o mesmo, vamos dizer assim. Então, Bauru, lá Itu, em Bauru, eles querem, na verdade, lá em Itu, o Itu é da DRS de Sorocaba, né? Sorocaba. E lá eles têm 2 Unacons, que é esse hospital, que na verdade é um serviço oncológico em algumas em santas casas. Mas eles não têm um CACOM, né? Que é esse hospital de referência máxima. Aí a ambição deles, a ambição, no bom sentido, a necessidade, é um hospital, um CACOM. Então nós fomos convidados para montar um CACOM lá, que seria um hospital de referência máxima em oncologia lá na região, que é uma região tem uma população grande. Ali nós estamos falando alguma coisa em torno de 2,5 milhões, 2.200.000 habitantes, né? E muito concentrada, né? A região próxima de São Paulo ali, as cidades são muito próximas, né? E aí nos ofereceram um terreno que fica exatamente na divisa entre Sorocaba e Itu. Só que fica do lado de Itu, né? Mas de lá você vê Sorocaba. Agora me vem então uma pergunta. Há então algum plano de expansão nacional? Ainda não. Já chegaram a nos sondar aí algumas entidades aí, mas a gente tem que fazer com... Agora nós temos 2 grandes projetos, que é Itu e Jaú, né? Itu e Bauru. Fazemos o básico bem feito. Vamos começar devagar, senão... que eu ia lhe perguntar, doutor Antônio. Por exemplo, os próximos 5, 10 anos, né? Então, uma expansão nacional, né? Pode se pensar de uma década aí. Pode se pensar. Porque, na verdade, a gente faz isso quando há um interesse público, né? É diferente de montar por montar. É o interesse público que tem que mandar. Então, se há alguma região que a gente possa contribuir, de fato, para melhorar, né, esse atendimento, que esteja faltando, nós estamos dispostos, obviamente, a ouvir. Muito bom. Agora, doutor Antônio, já estamos assim, praticamente caminhando, né, para já o final aqui do nosso bate-papo. Né, de muita aprendizagem. Eu estou aqui ouvindo atentamente, refletindo muito. Eu tenho também certeza que a nossa audiência também está assim, conhecendo muito mais a respeito do Hospital Amaral Carvalho, que é uma grande referência nessa área oncológica. Agora, doutor Antônio, gostaria de acrescentar algo que nós assim não abordamos, algo que o doutor entenda ser de suma importância, compartilhar com o nosso público? Fica à vontade. Eu acho que nós conversamos realmente de uma forma bastante ampla, né? Vários assuntos e assuntos extremamente interessantes. Você conduziu muito bem essa entrevista. Obrigado. Mas, de qualquer forma, eu acho que o importante é sempre a gente reafirmar, né, o nosso compromisso com a saúde pública. Eu acho que o Amaral Carvalho ele tem isso, ele tem que se reafirmar como compromisso com a saúde pública. Quando eu falo compromisso, não é só atender, é atender cada vez mais e melhor, né? Nós temos que investir sempre em qualidade, né, do atendimento, em resolutividade do atendimento. Nós acreditamos mesmo que a gente tem que usar, e nós usamos, felizmente, indicadores para saber se nós estamos no caminho certo, né? De que maneira nós estamos conseguindo resolver ou melhorar, né, o índice de cura e sobrevida dos pacientes. Esse é o nosso desafio, é o desafio que nós vamos ter sempre isso em mente, quer dizer, fazer mais e melhor, e onde houver necessidade e a gente tenha condições de estar presente, nós vamos estar. E Bauru, sem dúvida nenhuma, é um grande projeto que eu tenho certeza que vai ser muito útil a toda a população e a região toda, né? Doutor Antônio, agora, como uma mensagem final, eu observei que durante o nosso bate-papo, o
senhor sempre valorizou a equipe, né? Porque nós sabemos que no trabalho não fazemos de uma forma isolada. Isso. Então, gostaria de abrir esse espaço para que, de repente, o senhor deixe uma mensagem aqui, então, aos pacientes, aos colaboradores, apoiadores e à comunidade em geral, né, que acompanha o trabalho do Hospital Amaral Carvalho. Fica à vontade, se quiser se dirigir aqui para a nossa audiência. Perfeito. E agradecer, né, toda a equipe. Sem Fica à dúvida. vontade. A nossa equipe, como eu disse, ela é excelente. E a gente tem uma visão um pouco diferente. Hoje é mais comum, mas quando a gente começou, alguns anos atrás, isso já faz 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, o objetivo era o seguinte, tem que mudar o conceito, né? Na verdade, nós não temos esse conceito do chefe, né? Liderança é uma coisa que se conquista. E liderança se conquista na medida em que você as pessoas te veem, de fato, como um facilitador do trabalho dela, né? Não é uma questão de competência. Competência no sentido. Aliás, é uma questão de competência. Chefia é uma questão de competência. Aqui compete eu fazer, né? E o que compete o outro fazer, e que todos nós temos um organograma nosso é um pouco diferente do organograma tradicional desse em árvore, né? Ele é mais horizontal, né? E isso favorece muito a equipe, eu acho que isso, o entrosamento da equipe, né? A responsabilidade da equipe, né? E a nossa equipe está, todos eles de parabéns, médicos, funcionários, outros que não médicos ou enfermeiros, enfim. Eu acho que é uma equipe muito afinada, né? E é claro que a população em geral, a gente agradece primeiro porque nós temos tido muito apoio da população, né? Nós temos esse Hipersaúde, por exemplo, é um tipo de capitalização, de prêmios e tal, mas que tem uma função importante, porque uma parte desse recurso é destinada a um hospital filantrópico, que somos nós, né? Isso nos permite investir, conforme eu disse, em qualidade, em melhoria das condições de saúde de todo mundo, né? Então, eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que, de fato, saber que a sociedade é uma máquina que, se uma coisa não funcionar, a máquina não funciona, né? Se uma peça estiver fora do lugar, não funciona, né? Então, estão todos de parabéns. E a imprensa pela cobertura que dá. Enfim, as pessoas que, de certa forma, mostram esse trabalho e mostram que é possível, sim, fazer saúde pública de qualidade, né? Com todas as dificuldades, mas dá para fazer. Muito bem. Doutor Antônio Navarro, então também quero aqui, em nome da diretoria da TV FIB, agradecê-lo imensamente e dar os parabéns novamente, extensivo também a toda a equipe, aos médicos, os colaboradores, apoiadores, enfim, a toda a comunidade, né, que faz, né, realmente o Hospital Amaral Carvalho ser um exemplo, né, de compromisso com a vida, com a saúde pública. Então, deixo aqui os nossos agradecimentos. E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado e até o próximo programa.